Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o Central do Agro, um programa onde discutimos os assuntos que mais interessam ao agronegócio. A partir de hoje, temos um encontro marcado todo domingo de manhã. Então vem comigo, porque daqui a pouco você confere esses e outros assuntos. O Brasil segue como o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. Mas como ocorre na Flórida, aqui o green também preocupa os produtores. O impacto da queima da palha da cana-de-açúcar na saúde pública. Enquanto aumentam os casos de queimadas nessa época do ano, usinas realizam ação de combate aos incêndios em canavial. O agronegócio paulista registra superávit de 10 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023, com crescimento de 6,4%. Marcos Fava Neves, o doutor agro, professor da USP e FGV, especialista em estratégias para o agronegócio, compartilha experiências no Fórum Mundial do Setor, em Nova Zelândia. Ele também está no Central do Agro. Falta de chuva prejudica o desenvolvimento de lavouras. Confira o boletim da previsão do tempo para o campo no interior paulista. O Brasil segue como o maior produtor de laranja e exportador de suco de laranja do mundo. E para essa safra atual, as análises de campo apontam para positividade na produção. Mas assim como ocorre na Flórida, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o green também preocupa os produtores. Confira na reportagem. O Brasil não é de agora, é destaque na produção de laranja e de suco de laranja do mundo. Dados sobre a citricultura mundial emitidos e divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelam que a nossa produção supera a de países como Estados Unidos, México, União Europeia e África do Sul. Produtividade que deve seguir na próxima safra. A boa expectativa está nas análises de pesquisa de campo do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, ao divulgar a primeira estimativa de safra 2023-2024. Essas laranjas, elas são colhidas, entre maio deste ano até abril do ano que vem, e nesse ciclo é esperado hoje, nessa primeira estimativa, 309 milhões e 340 mil caixas. Obviamente, esse número ele pode vir a alterar, dependendo das condições climáticas que acontecerem. Essa é a visão deste momento. O que a gente percebe, então, em relação a esse número, é que é um volume muito parecido, muito semelhante à última safra, que se encerrou em abril deste ano, que se encerrou em 314 milhões de caixas. Então, nós temos agora um pouquinho menos, um volume um pouco menor, de 1,55% menor, e isso se deve basicamente ao ciclo bienal de produção. Então, em um ano, as laranjeiras, elas carregam mais, esgotam as reservas, que ela está estocada nessas laranjeiras, e no ano seguinte ela não consegue emitir a mesma quantidade de frutos, ela diminui a quantidade de frutos por uma falta de reserva. A procura dos americanos pelo suco da fruta produzida aqui no Brasil cresceu nos últimos meses por causa da forte quebra de safra na Flórida, grande produtora de laranja, mas que foi fortemente impactada pelo clima e doenças no campo, que prejudicaram o desenvolvimento dos citros. O Brasil encerrou os primeiros 6 meses da safra 2022-2023 com crescimento de 17% nas exportações de suco de laranja. O faturamento com as exportações somou pouco mais de $1 bilhão no período. Aqui no Brasil, para a safra que está começando, o vento continua soprando a favor. É esperado que nessa safra, os frutos cresçam mais do que na safra passada. Então, enquanto a safra passada a gente teve frutos que atingiram, na média, 159 gramas, nesta safra, esses frutos estão projetados até a colheita, chegando em média com 165 gramas. Então, nós temos frutos maiores nessa safra, mas menos frutos por ar. Essas chuvas volumosas que já aconteceram, e é esperado que elas continuem em todo o cinturão citrícola, vai ajudar o bom desenvolvimento dos frutos. Entre os diferentes destinos, a Europa continua como o principal mercado das exportações brasileiras, com uma participação de 57,4%,
seguida de Estados Unidos com 30%, China 6,8%, Japão 2,3% e Austrália 1%. Outros destinos representam 2,2%. As pragas que atacam a plantação de laranja na Flórida também contribuíram para a maior procura dos americanos pelo suco brasileiro. Mas, segundo o pesquisador do Fundecitrus, o momento exige cuidado por parte do produtor aqui no Brasil. Preocupa bastante. Tá? Os citricultores estão muito atentos a essa situação e estão bastante preocupados, porque a gente lembra, né? A Flórida, antes da chegada do greening, produzia mais de 250 milhões de caixas. E 18 anos depois da chegada do greening, hoje a última safra da Flórida foi pouco mais de 16 milhões de caixas, o que é uma queda bastante considerável. E hoje, dentro do cinturão citrícola do estado de São Paulo, nós temos algumas regiões que têm uma situação muito semelhante à da Flórida, em que a incidência já está acima de 50% das laranjeiras já infectadas por essa bactéria que causa o greening, causando intensa queda de produção, queda prematura de frutas, inviabilizando os pomares e inviabilizando também a renovação e o replantio de novos pomares nessas regiões. Na safra passada, a taxa de queda por causa de pragas e doenças foi de 16,3%, o que representa 64,9 milhões de caixas de laranja, ou cerca de 2 bilhões de reais. Somente o greening foi responsável pela queda prematura de 5,5% das laranjas. Por isso que o Fundecitrus tem dito que o greening realmente é uma doença bastante séria e o setor deve estar bastante comprometido em controlar essa doença, deixar ela expandir, não só os citricultores, mas também as agências de defesa fitossanitária, né, e toda a pesquisa e extensão tem que auxiliar os citricultores no combate a essa doença. O Fundecitrus fará o levantamento amostral de doenças do Parque Citrícola de maio a agosto desse ano. Entretanto, em função da maior população do inseto transmissor, observada de setembro a novembro do ano passado, é possível prever, sem surpresas, que a incidência média de greening este ano deve ser maior que os 24,4% do ano passado. O Central do Agro faz um rápido intervalo. Na volta, a gente tem uma entrevista sobre o impacto da queima da palha da cana. Casos de incêndio, de queimadas em área de canavial aumentam nessa época do ano. Não troque de canal, a gente volta já. O vice-presidente Geraldo Alckmin defende elevar o teor do etanol na gasolina de 27,5% para 30%. Esta é uma demanda do setor sucroenergético. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esteve reunido com representantes do setor. Alckmin destacou a intenção de estimular o setor de produção de etanol e promover o uso de energias renováveis. Outro tema abordado por ele com os representantes do setor foi a elevação do mandato do biodiesel, mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel. A possibilidade de maior adição do biocombustível na gasolina está prevista no Programa Combustível do Futuro, que deve ser criado pelo Executivo por meio de um projeto de lei. Para falar sobre o impacto da queima da palha da cana, eu recebo aqui no Central do Agro o Ricardo Giacomelo. Ele é engenheiro agrícola e diretor de operações agrícolas da Raízen. Ricardo, a gente sempre fala durante essa época do ano de casos crescentes de queima da palha da cana. A população, principalmente quem mora nas proximidades, às margens de área de canavial, reclama demais, sofre com problemas respiratórios. Os postos de saúde, UPAs, acabam recebendo o maior número de pessoas com problemas respiratórios. Por isso é importante a sua presença aqui para a gente falar sobre esse tema, esclarecer algumas dúvidas. A queima da palha da cana, ela gera algum prejuízo no processamento dessa cultura na indústria sucroenergética? Sim, né? A queima da cana ela traz uma série de prejuízos, né, para o processo industrial, né? Eu vou citar alguns, tá? Os principais, pelo menos. O principal dele é a degradação da cana-de-açúcar, né? A partir do momento que ela sofre um incêndio, ela começa um processo de reversão ou degradação da qualidade da cana-de-açúcar, né? Então, quanto maior esse tempo até a colheita, né? Toda a colheita hoje é realizada de forma mecanizada na Raízen, né? Então, até essa colheita, transporte e processamento industrial,
a cana está se degradando de forma muito acelerada, né? Chega em alguns casos que, dependendo do tempo de queimada que ela está em campo, essa cana não tem condições de ser processada, tá? Então a gente acaba perdendo a cana do processo. Então eu acho que esse é um dos grandes prejuízos, né? Outros 2 grandes prejuízos, né? O primeiro, a questão da cogeração, né? Hoje a palha da cana-de-açúcar, ela é uma das bases, né, principais para cogeração, né? As usinas, o setor sucroenergético, ele cogera energia elétrica que alimenta hoje em torno de 9 milhões de moradias, né, no país. Isso corresponde em torno aí de 4 a 5% da energia elétrica gerada no país vem proveniente da cana-de-açúcar. Então, quando você tem essa queima dessa palha, você acaba reduzindo, né, o potencial de produção do setor. E um terceiro, né, a Raízen é pioneira no E2G, né, no processo de produção de etanol de segunda geração, aonde a palha é um fator fundamental para que isso aconteça, né? Então, a palha substitui o bagaço na cogeração e o bagaço de cana-de-açúcar é transformado em E2G, então é transformado em produção de etanol. Então, isso não é, de maneira alguma, interessante, né, para o setor sucroenergético, a queima da cana. Então, pelo que você está dizendo, a colheita, né, da cana crua, ela só traz atualmente vantagens para o setor sucroenergético. Sim. O setor ele migrou, né, no passado, não tão distante, né, a queima da cana ela era, de certa forma, realizada para facilitar o processo de colheita, né? A colheita, boa parte, era realizada de forma manual, e com o advento da mecanização e da vinda da mecanização, do corte mecanizado, e toda a evolução tecnológica que o setor passou, foi para absorver essa cana de forma crua, de forma inteira, né, dentro da indústria. Então, essa queima, ela acaba revertendo todo o processo de evolução que a gente tem. Tá? Quando se utiliza parte da palha para esse tipo de energia renovável, para esse tipo de processamento, outra parte também fica no campo. Quais são as vantagens da palha, da colheita da cana crua, ou seja, mecanizada, quando ela fica no campo? Todo o manejo, né, todo manejo hoje da cana-de-açúcar, ela é realizada para que a palha fique no campo. Então, parte dessa palha vem para a indústria, parte permanece no campo, até porque as máquinas não conseguem recolher 100% dela, né? A palha que fica no campo, ela tem um papel fundamental. O primeiro é a proteção do solo, né? Contra chuvas que acabam agredindo ou acabam colocando o solo em degradação. Então, essa palha tem o fator de proteger o solo. Ela também tem, dentro do manejo da cana, um papel fundamental, que é reduzir o banco de sementes, ou ela consegue, na verdade, evitar com que a gente tenha grandes áreas de infestação de ervas daninhas, que é o mato, ou outras pragas. Tá? Então, ela tem um papel hoje fundamental, pós-colheita, como manejo de solo e papel fundamental no meio ambiente. Quem mora nessa região aqui do estado de São Paulo sabe que em muitas cidades há bairros que margeiam áreas de canavial e essa população sofre muito com o impacto dessa queimada. O que as usinas têm feito para tentar reduzir esse impacto? A gente está presente em torno de 1,3 milhões de hectares no país, né? Então tem uma relevância grande realmente em área, em vizinhanças com cidades, né? Então, falando muito de investimento, né? Hoje a gente tem cerca de 1.000 colaboradores que são preparados e estão dispostos a combater incêndio, então eles ficam em posições estratégicas, né, para esse tipo de combate. E a gente tem mais 3.000 funcionários que também são brigadistas treinados, capacitados a combater incêndio, né? São em torno de 350 equipamentos totais, né, desde caminhão ou a caminhonetes de intervenções rápidas, para combater e reduzir o impacto que um incêndio ocorra. E aí pode ser incêndio em canavial, mas também incêndio em beiras de rodovia, incêndio em matas, incêndio em outros tipos de cultura, em áreas que estão próximas a nós, tá? A gente tem algumas câmeras, são câmeras de alta resolução que conseguem, em alguns pontos estratégicos, identificar quem pode estar vindo a colocar um fogo ou a origem desse incêndio,
Mas também a gente tem câmeras via satélite, via imagem de satélite, numa central de controle, onde a gente consegue, né, através de uma tecnologia, identificar um princípio de incêndio para chegar lá e atuar de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente. Inclusive, teve uma ação em Araraquara, na semana passada, com iniciativa da Raizen, com o apoio também de órgãos aqui do município, uma carreata pela região central aqui da cidade. Sim. A campanha que a gente realizou, então, a gente chama uma campanha de carreata, né? Ela tem como principal objetivo trazer informação, né, e chamar a atenção da população sobre o tema, mas também, principalmente, conscientizar a população sobre o tema, sobre os incêndios. Os incêndios, eles não são benéficos para as usinas ou para o setor sucroenergético, como a gente falou. Ele não é benéfico para o meio ambiente, pelo contrário, é muito degradante ao meio ambiente e também afeta muito a população, ele também não é benéfico à população. Então, a campanha como essa que a gente fez em Araraquara, na região de Araraquara, de carreata, tem esse objetivo, né? Chamar a atenção da população sobre o tema e conscientizá-los sobre o tema. Há cerca de 10, 15 anos, aqui na região central do estado de São Paulo, a colheita da cana era manual e, portanto, era uma prática a queima da palha da cana. Hoje, com a colheita mecanizada da cana crua, hoje os benefícios são muito, muito maiores do que naquela época. Todos os setores passam por esse processo de evolução e a gente vê a internet das coisas acontecendo de forma muito acelerada, né? No passado, né, e no passado recente, a cana-de-açúcar ela era queimada para possibilitar a sua colheita manual, até porque na época não tínhamos máquinas que colhiam de forma mecanizada essa cana, ou o que existia não era de maneira eficiente, né? Então, com o processo de profissionalização, o processo de aperfeiçoamento do processo, essa colheita passou a ser de forma mecanizada, né? Com o advento da mecanização, o setor mudou o processo produtivo, né? Então, hoje, a mecanização, ela exige, né, a gente tem um princípio que essa cana deve entrar na indústria de forma crua, com a palha. E aí, boa parte do que eu expliquei, né? Quando a gente não entra com essa palha na indústria, a gente acaba causando um prejuízo para o setor. Então, eu acho que a queima de cana ficou no passado, né? Hoje a gente tem que fazer, sim, combate aos incêndios, né? Combate ao que vem ocorrendo ou quando tem algum tipo de incêndio, não só em cana-de-açúcar, mas em beiradas de rodovia, em outros tipos de cultura e principalmente no meio ambiente, nas APPs, que são as áreas de preservação permanente. Ou seja, de forma objetiva, a queima da palha da cana só traz prejuízos tanto para a indústria sucroenergética, como também para a população e para o meio ambiente. Ricardo Giacomelo, diretor de operações agrícolas da Raizen, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, o Central do Agro. Eu que agradeço e conte com a gente realmente para combater, né, para incentivar ainda mais a população, o setor, para a gente evoluir realmente para combater esse tipo de incêndio, que hoje, né, todo incêndio é um crime, né, está previsto em lei, é um crime ambiental, então a gente tem que combater esse tipo de prática. O agronegócio de São Paulo registrou sucessivos superávites mensais em 2023. O resultado final do semestre apresentou um excedente de 10 bilhões de reais, com crescimento de 6,4% em comparação ao mesmo período de 2022. Foi o que apontou o levantamento de pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Esse levantamento apontou ainda que as exportações cresceram 6,1% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 12 bilhões de reais. Os principais países compradores dos produtos paulistas foram China, com 26% do total, com destaque para soja e carne, União Europeia, com destaque para sucos, sucro alcooleiro e café, e Estados Unidos, sucos e carne. As importações aumentaram 5,3%, com um total de 2,5 bilhões de dólares. E agora eu tenho o prazer de receber o doutor agro Marcos Fava Neves, professor da USP e FGV, especialista em estratégias para o agronegócio
Ele que esteve recentemente na Nova Zelândia, participando, trocando experiências no Fórum Mundial do Agronegócio. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de tudo, parabéns à TV Cultura Paulista pelo programa Central do Agro. Vai ser extremamente importante para levar a informação para a região e para o mundo todo, e hoje, pelas formas digitais, isso é possível. Eu sou Marcos Favanelis, professor na USP e na FGV, fundador agora da Harvard Agribusiness School, e tive a honra de participar desse Congresso Mundial de Agronegócios, o Davos do Agro, a grande reunião de empresários do agro. Foi realizada lá na Nova Zelândia, numa cidade chamada Christchurch, cidade essa que passou por um terremoto terrível, uma coisa até complicado você visitar e ver tudo isso daí, mas o fórum foi fantástico. Mais de 500 pessoas, 50 países, e cada um mostrando os temas relevantes, discutindo casos de empresas impactantes. Eu pude participar da abertura do evento, falando sobre o imperativo da sustentabilidade na produção e chamando a atenção como o Brasil é uma plataforma extremamente sustentável de produção de alimentos. Nós contei a história da nossa expansão da produção de grãos, que está ajudando a resolver o problema de abastecimento mundial. Contei da nossa laranja, da nossa cana, enfim, dos produtos que o Brasil tem feito com muita propriedade. O que ficou claro desse congresso é que realmente o tema sustentabilidade é cada vez mais importante nas discussões que envolvem os líderes mundiais do agronegócio. Temos que trazê-lo efetivamente para a mesa, tomar cuidado que isso aí, em alguns casos, pode levantar custo de produção, tem que ter uma contrapartida financeira, mas esse tema é absolutamente importante. O papel do Brasil como abastecedor desse mundo que cresce com comida é absolutamente fundamental. E agora vamos às informações do Boletim da Previsão do Tempo com Amanda Souza, da ExoWeather Meteorologia, especialmente para o Central do Agro. Olá, Chico. Olá a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a pouca presença de nuvens carregadas de chuva em grande parte do país, o que não tem sido diferente no estado de São Paulo. A imagem de satélite, inclusive, mostra a ausência total dessa nebulosidade por conta da presença de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação das instabilidades. No decorrer desses próximos dias, não tem previsão de chuva em praticamente todo o estado de São Paulo. O tempo vai continuar completamente seco, pelo menos até o dia 29 de julho. Aliás, a gente já adianta aqui a previsão que não tem condição também até o dia 5 de agosto. O tempo vai continuar completamente seco. Mas apesar das preocupações com os baixos índices de umidade relativa do ar, com as altas temperaturas, esse tempo seco é favorável para o andamento das atividades de campo, principalmente as atividades de colheita que estão acontecendo no estado. E hoje a gente vai destacar até a produção da cana-de-açúcar em São Paulo. Na safra atual, segundo a Conab, foram plantados mais de 4 mil hectares de cana-de-açúcar somente no estado de São Paulo, com uma produtividade estimada de mais de 77 mil quilos por hectare e uma produção de mais de 322 mil toneladas de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, todo mundo sabe, tem duas finalidades muito importantes, não só no Brasil como no mundo todo, mas temos aqui no estado de São Paulo a produção de açúcar com mais de 23 mil toneladas da produção de açúcar. E com relação à produção de etanol, são esperados mais de 12 milhões de litros nessa safra atual, isso contando somente com a cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Mas apesar desse tempo completamente seco favorecer as atividades de colheita, o corte e moagem da cana-de-açúcar, também a colheita de citros, do café, tem outras preocupações com relação à falta de chuva. Principalmente a redução expressiva da água disponível no solo vai deixando também a vegetação muito seca. O solo no estado de São Paulo, principalmente nessas áreas em laranja do mapa, já apresenta índices abaixo dos 30%. É um solo muito seco porque não tem chovido e a gente já acompanhou que também não vai chover. Com esse solo seco, com a vegetação muito seca, vem a preocupação com o número de focos de queimadas. Desde o início do ano até agora, somente
Somente no estado de São Paulo foram registrados pelo INPE mais de 660 focos de queimadas. Mas apesar do número expressivo, tem uma redução aí de 12% comparado ao mesmo período do ano passado. Mas essas queimadas podem aumentar nos próximos dias, nas próximas semanas, até meses. Isso porque a gente olhando já a previsão de forma estendida, na cidade aqui de Ribeirão Preto, que eu destaquei, até a primeira metade do mês de outubro, não há muita previsão de chuva. Apesar de aparecer alguns episódios bem isolados aqui no gráfico, o volume é muito baixo. Não são esperados nem 10 milímetros de precipitação no decorrer desses próximos meses. O Central do Agro fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau.